Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula falando de um tema simples, né? Porém, requer a atenção de vocês para que vocês não façam confusão na hora de aplicar a regrinha, que é o quê? O uso dos porquês, né? Alguns se perguntam assim, mas por que que tem tantos porquês, né? Por que que não tem só um porquê para a pergunta e outro porquê para a resposta? Pessoal, é porque na língua portuguesa tudo é muito, né, diferenciado, tem que ser tudo especificado. Então, nós vamos entender agora, né, se vocês não se atentaram para o uso desses porquês, né, por que tanta diferença, a gente vai entender agora o porquê de tantos porquês, tá? Então, aqui diz o seguinte, na língua ela tem 4 tipos de uso de porquê. Porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e porquê junto com acento. Nós vamos entender, né, observando primeiramente esses exemplos do quadro, depois a gente vai explorar a página 269 do livro de vocês, que traz mais, né, explicações para que vocês possam compreender, tá bom? Então, vamos lá aos exemplos para que vocês entendam. Olha só, uso dos porquês. Nós temos o primeiro exemplo. Por que não voltamos para casa? Observe que esse porquê ele é separado sem acento e ele vem no início da pergunta. Sendo assim, né, ele vai vir dessa forma. Porque agora não temos tempo. Olha só, isso aqui é o porquê da resposta, né? Ele vem junto, né? E sem acento, né? Ele está sendo usado aí para responder a pergunta, né? A primeira pergunta lá. E ele está sendo utilizado para simbolizar a resposta, tá bom? E aí nós temos ali o porquê junto com acento, né, sendo usado nesse terceiro exemplo. Olha só, você não gosta dessa matéria, por quê? Observe que esse porquê é junto com acento e está sendo usado no final da frase, né? Esteja atento para a posição aí do uso do porquê, tá bom? Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo, né? Neste caso, ele é uma pergunta indireta, né? E aí ele está usando aqui um porquê substantivado. Por que que a gente fala que é substantivado? Porque nós temos a presença do artigo aqui antes, ó. Quando ele vem assim, dessa forma, ele sempre vem precedido do artigo o, tá bom? Então, neste caso, ele está aí possuindo um valor de substantivo justamente devido a esse artigo aqui que está, né, vindo aí anteriormente ao uso do porquê, tá bom? E aí no nosso livro, lá na página 269, tem os seguintes exemplos, né? Porquê junto, né, e sem acento. Ela é considerada uma conjunção explicativa ou causal, né? Ele vai ali explicar ou então vai demonstrar, né, causa de alguma coisa. Não quero andar mais, porque estou cansada. Neste caso, está sendo, né, usado numa função explicativa. As pessoas têm covinhas porque seu tecido fibroso adere entre a pele e o osso da mandíbula. Aqui no caso, né, ela é explicativa também. Porque junto e com acento. É substantivo, sinônimo de causa, né, motivo, razão. Neste caso, recebe flexão de número e seus determinantes. Adjetivo, artigo, pronome numeral e também se flexiona em número e acompanha o gênero masculino. Olha só, não sabemos o porquê, né, que vem a representar o motivo, a causa e a razão de tanto sofrimento. Não sabemos o porquê de tanto sofrimento. Neste caso, ele vem aí precedido do artigo, né? Os verdadeiros porquês ainda não são conhecidos. Neste caso, está sendo usado para
representar causa, motivo ou razão. Por que separado e sem acento? É uma preposição por mais o pronome interrogativo que, equivalente por qual razão, por qual motivo. Ocorre em orações interrogativas diretas ou indiretas. É difícil saber por quê, né, que significa por qual razão, a situação não melhora. Por que ele não veio hoje? Por qual motivo, né? É a mesma situação. Então, professora, mas o que é pergunta direta e o que é pergunta indireta? Pessoal, a pergunta indireta ele não vem com ponto de interrogação, tá? É como se você tivesse meio que perguntando e querendo justificar ao mesmo tempo, né? É difícil saber por que a situação não melhora. Se você diz por que a situação não melhora, aí você está sendo direto, né? Veja a diferença. É difícil saber por que a situação não melhora. Então, assim, você pode simplesmente falar essa afirmação e ninguém vai responder, né? Agora, se você diz, né, por que a situação não melhora, alguém vai ter que responder. Então, necessariamente, essa dica que eu estou falando para vocês já é para vocês diferenciarem a direta da indireta. Lembrando que a direta sempre vai vir pontuada com um ponto de interrogação, tá? Aí, esse segundo exemplo, se a gente fosse colocar na indireta, vocês poderiam colocar: não sei por que ele não veio hoje, né? Então, assim, necessariamente não é uma pergunta que vai ser respondida, que pode ser respondida, mas que você simplesmente está ali perguntando de forma indireta, tá? Preposição por mais o pronome relativo que, equivalente a pelo qual, pelos quais, pela qual e pelas quais. Este é um lugar porque, né, separado sem acento, lutei a vida inteira. No caso aí, a gente pode fazer uma substituição pelo qual que dá certinho. A rua por que devemos passar ainda está longe, né? Você pode fazer a substituição por pela qual e também vai dar certinho, tá? E por último, o porquê separado e com acento. O que é acentuado sempre que ocorrer no final da oração interrogativa, direta ou indireta, ou seguido de uma pausa forte. Estou na confusão, sem saber por quê, né? Essa é uma forma indireta. Você não sabe por quê? Essa é a forma direta, tá? Eu quero entender por quê, Maria. Forma indireta também. Em final de frases interrogativas, o que ele é usado sempre acentuado, tá? Não apenas na expressão por quê, mas também na expressão que, tá? Olha só o exemplo. Este doce é feito com o quê? Afinal, você veio aqui para quê? Né? Então, também vem acentuado. Bom, pessoal, essa é a explicação, né, que o livro de vocês traz a respeito do uso do porquê, né, dos porquês. E eu espero que vocês, assim, tenham entendido de forma resumida, né, o que nós aprendemos aqui hoje, né? Recapitulando, porquê separado sem acento no início de frase é para perguntas, né? Porquê junto com sem acento para respostas, né? Você não gosta, porquê junto com acento no final da frase, né? Para perguntas aí, no caso, nós vamos utilizar no final aí de perguntas, tá? Observa aí que está no final da pergunta, então ele vem acentuado. Né? Porque junto com acento, sempre precedido, né, de um determinante, no caso aqui veio o artigo, né? Por quê? Porque ele é substantivado, ele tem valor de substantivo, justamente pela presença do artigo, né? E ele vem no meio aí da frase. Então, o que vocês vão observar aqui? A posição, né? Tá perguntando, tá respondendo, tá no final da frase, tá no início da frase, tá no meio, tá precedido de ou. Se lá na prova tiver para vocês preencherem com o porquê e tiver o ou antes, não precisa nem ter dúvida. Pode colocar o porquê com acento que vai dar certo, tá bom? Então, usando essas dicas que eu dei para vocês, eu trouxe esses exemplos
justamente para que vocês possam entender de maneira simples, porque lá no livro de vocês, ele já vem trazer a coisa mais esmiuçada, mais complexa, né? Como é que forma ali os porquês, né? A estrutura em si, no caso a equivalência, né? Pelo qual, né? Por causa, né? A qual, os quais. Então, assim, ali já vai dar a substituição. Pela qual, pelas quais. Então, assim, ali já vai dar mais uma explicação a mais a respeito do uso desses porquês, né? Esse porquê, ele equivale ao quê? Né? Pela qual, pelos quais, pelo qual, né? Então, ali, ele te dá uma explicação mais concentrada a respeito desse uso dos porquês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu da forma simplificada, talvez vocês entenderam da forma mais complexa que o livro traz. Então, revejam esse vídeo, revejam as explicações, se você não compreendeu, tá bom? E se de tudo você tiver dúvida aí na realização dos exercícios, pode me procurar via WhatsApp, que a gente vai trocar uma ideia a respeito desse exercício, ver o que tá pegando aí que você não tá entendendo, tá bom? E não tem outra forma de vocês aprenderem a não ser com a prática, tá bom? A gente vai praticando vários exercícios e aí ao longo, né, da realização desses exercícios vocês vão tirando suas dúvidas e principalmente, pessoal, é importante que vocês acompanhem as correções, né? As correções estão aqui, não é só simplesmente para vocês, né? Ah, não, hoje a correção não tem nada para fazer, não é assim não. O aluno que se dedica, o aluno que se importa realmente com o aprendizado, ele vai lá na correção e vai conferir, tá bom? Então, assim, muitas coisas, é a opinião de vocês, a gente aceita da forma como está, né? Porque a resposta, às vezes, não vai estar exatamente com aquelas palavras. Porém, né, há uma forma de corrigir para a gente fazer essa adaptação. Não, tá com esse sentido, então tá correto, tá? Então, vocês vão rever o conteúdo na página 269, tá? Vão realizar a atividade na página 268, vocês vão copiar e responder. É apenas uma introdução a respeito desse conteúdo. Nós ficamos por aqui e aguardo vocês na próxima aula.